Então, pessoal, seguindo a nossa aula, esse último slide aqui eu já tinha falado para vocês, então a gente vai começar a falar sobre a necrose coagulativa. E a necrose coagulativa, ela também recebe o nome de necrose isquêmica, então são sinônimos, coagulativa ou isquêmica. Eu botei aqui um exemplo do coração, um coração que eu já tinha falado para vocês no vídeo anterior, quando uma placa ateromatosa obstruiu o fluxo sanguíneo, aí o tecido que receberia esse sangue, ele fica com hipóxia, fica isquêmico e pode morrer. Eu já falei para vocês também que, devido a essa obstrução e a não perfusão sanguínea do tecido, ocorre uma queda da oxigenação do tecido, o tecido começa então a produzir ATP por via anaeróbia, isso vai reduzir o pH, desnaturar as proteínas estruturais e enzimáticas, e isso vai causar, então, se for um quadro muito intenso, uma morte dessas células, né? Uma morte celular, que então a gente chama disso de necrose isquêmica, né? Isquêmica por quê? Porque ocorre uma isquemia do tecido. E necrose coagulativa por quê? Porque ocorre a desnaturação, ou seja, a coagulação das proteínas. Por isso que elas têm esses dois nomes, necrose coagulativa ou necrose isquêmica. A necrose coagulativa ou isquêmica, ela normalmente pode acontecer em todos os tecidos, porque todos os tecidos são passíveis de isquemia, né? Então a coagulação das proteínas pode ocorrer em todos os tecidos. Aí eu coloquei aqui um lembrete, ocorre em todos os tecidos, exceto no cérebro. Por quê? Isso eu vou responder daqui uns 2 slides, que eu vou explicar para vocês que o sistema nervoso central ele tem uma peculiaridade acerca da necrose coagulativa ou isquêmica. Tá? Então, quais que são as características da necrose coagulativa? Como as proteínas elas estão desnaturadas, elas formam uma massa proteica, as células elas perdem a sua conformação de células, perdem a membrana e elas coagulam e formam apenas uma massa. Então, elas desnaturam, né? E essa região onde ocorreu a morte, onde as proteínas celulares estão desnaturadas, ela fica uma região mais esbranquiçada. Vocês conseguem ver aqui, ó, esse baço infartado, né, com uma necrose coagulativa. Vocês podem ver que o tecido ele ainda está sólido, ele não se desfez, não se liquefez, mas ele é um tecido diferente do tecido vivo, tá? Então, na necrose coagulativa, a arquitetura geral do tecido é preservada. E a maioria dos infartos é causado por necrose coagulativa, né? O infarto é a morte das células, né? É uma necrose coagulativa. Então, se eu mostrar para vocês um coração, toda essa área esbranquiçada aqui é uma área de necrose coagulativa, né? Uma área infartada, uma área em que as células morreram. Então mas o que a gente nota que ainda o tecido ele de uma certa maneira ele tem a arquitetura preservada, ou seja, ele não se transformou em líquido, ele não se desfez, ele não é grumoso, ele ainda é preservado. E ainda observa-se muitas vezes a cariólise como alteração nuclear nos padrões de necrose coagulativa. Então aqui nós temos uma necrose isquêmica ou coagulativa, como preferirem, no tecido hepático, né? Então aqui nós temos os hepatócitos íntegros, cada célula com seu núcleo, coloração do citoplasma característico do hepatócito íntegro, e aqui nós podemos avaliar o quê? As células já estão perdendo o contorno celular, elas estão ficando menores por causa da desnaturação proteica e estão ficando mais eosinofílicas, né? Estão ficando mais avermelhadas, mais alaranjadas. Então, isso também é uma característica da necrose coagulativa. E outra coisa, olha, percebam os núcleos. Aqui, cada célula tem um núcleo. Aqui, muitas já estão perdendo. Aqui temos
quase núcleos fantasmas já, né? Núcleos em cariólise também, muitas vezes, então é possível observar isso. Então isso aqui é uma lâmina de fígado, tecido hepático, com necrose coagulativa. E o segundo padrão de necrose, pessoal, é a necrose liquefativa. Como o nome já diz, o tecido necrosado, ele se transforma em líquido, ele se liquefaz, tá? Então, o que acontece? Ocorre a digestão de células mortas. O tecido necrosado, ele digere, mas ao contrário da necrose isquêmica, que o tecido fica com a arquitetura preservada, apenas um pouco mais esbranquiçado, na necrose liquefativa, o tecido ele se liquefaz, ele se transforma numa massa viscosa e líquida, que nada mais é do que o resultado da digestão das células mortas. Quando que ocorre a necrose liquefativa? Quando a gente tem um produto infeccionado, né? Quando a gente tem um tecido infeccionado por bactérias ou fungos, tá? Então, esses agentes, esses micro-organismos, eles estimulam o recrutamento de leucócitos, dos neutrófilos principalmente, alguns eosinófilos, enfim, macrófagos, e esses leucócitos, ao chegarem no tecido, eles liberam enzimas. Que tipo de enzimas? Proteases, hidrolases, liberam radicais livres e isso vai fazer com que ocorra a destruição dos agentes bacterianos ou fúngicos. Então, essas enzimas liberadas pelos leucócitos visam destruir as bactérias e fungo, mas essas enzimas liberadas pelos leucócitos, elas não são seletivas só para as bactérias ou fungos, elas atuam também nas células do tecido e liquefazem o tecido. E esse tecido liquefeito, esse tecido que é uma mistura de células, uma mistura de bactéria, às vezes se for fungo, ou também de leucócito morto, leucócito degenerado, formam o que a gente chama de pus. Tá? Então, a necrose liquefativa, ela é característica de uma infecção e ela forma pus, tá? Então, só para fazer um quadro comparativo, a necrose coagulativa que a gente viu antes, ela é causada por uma hipóxia normalmente, né? Por um quadro isquêmico. E a liquefativa, normalmente, ela é causada por algum tipo de infecção por micro-organismos. E ela gera pus, ela liquefaz o tecido. Agora o sistema nervoso, tecido nervoso. Lembram que eu falei para vocês, num slide anterior, que a necrose coagulativa ela ocorre em todos os tecidos, mas não no cérebro. No cérebro, mesmo que for que ocorreu uma hipóxia, que ocorreu uma isquemia, vai ocorrer uma necrose coagulativa. O tecido cerebral, mesmo que por uma isquemia, ele vai se liquefazer, tá? Então, é uma necrose isquêmica, ela ocorre em todos os tecidos, exceto no cérebro. Por quê? Porque o cérebro ele não faz necrose isquêmica, ele faz necrose coagulativa, mesmo se for por causa de uma hipóxia. Não precisa no cérebro ter bactéria ou fungo, pode ser uma hipóxia que vai causar a liquefação desse tecido. E por que isso acontece no sistema nervoso? Porque a composição do cérebro, ela majoritariamente, ela se dá por lipídios, diferente de outros tecidos que têm majoritariamente proteínas. Quando ocorre a queda do pH, a proteína coagula. Então, o coração, o baço, o fígado, o pulmão, eles podem sofrer necrose coagulativa e o tecido fica com a arquitetura preservada, porque eles são altamente proteicos nas suas membranas dentro da célula. O cérebro, ele é muito lipídico. Então, quando ocorre uma queda no pH, devido a uma isquemia, o sistema nervoso ele não coagula, porque ele tem pouca proteína, mas
os lipídios que compõem o sistema nervoso central, eles se liquefazem frente a um pH baixo. Então, por isso que uma hipóxia no sistema nervoso central, uma isquemia, que vai reduzir o pH tal qual eu expliquei lá na necrose coagulativa, não vai gerar uma necrose com arquitetura celular, arquitetura tecidual preservada, uma necrose isquêmica, e sim vai gerar uma necrose liquefativa, mesmo na ausência de bactérias ou fungos. Mas isso, pessoal, essa morte por hipóxia que causa liquefação é só no sistema nervoso central, tá? Não ocorre em outros tecidos. E nós temos também a necrose gangrenosa, que é o nosso terceiro padrão de necrose. Ela não é um tipo específico de necrose, mas ela é caracterizada como um. Por quê? Porque ela é muito semelhante, ela ocorre de maneira muito semelhante à necrose coagulativa, tá? Ocorre uma isquemia dos tecidos, não chega oxigênio de maneira adequada no tecido, e então esse tecido ele sofre uma coagulação, né? Ele sofre uma isquemia, as células morrem e a gente chama isso de gangrena. Só que diferente da necrose coagulativa, a gangrenosa normalmente ela ocorre na extremidade dos membros que perderam o suprimento sanguíneo, tá? Então, por exemplo, nós temos a ponta das orelhas, ponta do nariz, ponta dos dedos de pacientes que se expõem a algum agente que faça com que perca suprimento sanguíneo. Um exemplo clássico que pode causar necrose gangrenosa é o frio extremo. Se um indivíduo for submetido ao frio extremo, começa a gangrenar as extremidades, a ponta do nariz, a ponta das orelhas, os membros, porque o frio ele induz a uma intensa vasoconstrição e isso reduz o suprimento sanguíneo naquele tecido. Então, o tecido entra em isquemia e pode entrar em gangrena. Aí, a gangrena, a gente observa macroscopicamente como esse aspecto, assim, mais couráceo, mais ressecado, parece um aspecto ressecado, um aspecto mais escuro e é um tecido morto. Quando nós temos um tecido gangrenado, assim, precisa-se fazer uma amputação cirúrgica do local gangrenado, tá? Então, essa gangrena ela tem de ser esse aspecto mais ressecado, né? Porém, se nesse local não ocorreu uma infecção por bactérias ou por algum tipo de micro-organismo, a necrose gangrenosa, seja essa necrose de coagulação aqui, ela é modificada e então a gente chama de gangrena úmida. Então, uma gangrena seca que é infectada por algum tipo de micro-organismos, principalmente bactérias, ela se torna gangrena úmida. Tá? Então, isso seria a necrose gangrenosa.